Olá, que bom estar aqui com vocês, Pastor José Carlos Carvalho, para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. A nossa meditação de hoje tem como tema Conhecendo o Pastor do Salmo. E o nosso texto, Salmo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1. Na versão Almeida Revista Atualizada, o Salmo diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas se você for olhar na versão NVI, diz: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E essa é a melhor versão. Esse salmo é muito conhecido, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Muita gente conhece ele de cor. Mas eu gostaria de hoje contar uma história para você entender a profundidade desse salmo. Num certo congresso cristão, num devido momento, foi dada a oportunidade para um poeta, declamador, declamar o Salmo 23. E ele subiu ali ao palco daquele congresso, pegou o microfone e com toda a sua eloquência, com toda a sua verbosidade, com todo o seu dom de declamação, declamou o Salmo 23 de uma forma fantástica. E assim que ele terminou, a plateia ficou de pé e o aplaudiu fervorosamente. E ele acalmou a plateia e disse: Olha, eu gostaria de fazer um desafio. Alguém vir aqui à frente e recitar o Salmo 23. Não como eu, que conheço a arte da declamação, mas simplesmente recitar o Salmo 23. E um senhor já idoso fez um sinal com a mão e o levaram até ali o palco. Ele subiu naquele palco, pegou o microfone e começou naquela simplicidade a recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me juntamente para as águas de descanso, refrigera minha alma. Enquanto aquele senhor ia recitando de uma forma simples o Salmo 23, o poeta, o declamador, percebeu que a plateia começou a chorar. E assim que aquele senhor, já idoso, concluiu a recitação do Salmo 23, toda a plateia estava em prantos. E então, aquele poeta declamador pegou o microfone e disse: Vocês viram a diferença? Eu declamei o Salmo 23 com toda a minha eloquência, com todo o meu dom de declamação, com toda a minha verbosidade, e vocês me aplaudiram de pé. Enquanto esse homem, que eu nem sei o nome, nem perguntei, já idoso, com toda a sua simplicidade, simplesmente recitou o Salmo 23. Enquanto ele recitava, vocês choravam, e assim que ele acabou, vocês estão em pranto. Sabe qual a diferença? A grande diferença é que eu conheço o Salmo do pastor e esse Senhor conhece o pastor do Salmo. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito mais importante do que conhecer o Salmo do pastor é conhecer o pastor do Salmo. Davi escreveu esse Salmo porque ele conhecia muito bem a Deus. E nesse conhecimento de Deus, nesse relacionamento pessoal com Deus, ele foi inspirado pelo próprio Deus e compôs esse salmo, que é uma linda poesia, uma bela canção e que retrata um pouco de relacionamento. Você veja que Davi começa descrevendo o relacionamento que ele tem com o pastor desse salmo que ele compôs. Ele começa dizendo: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja que ele inicia dizendo primeiro que antes de Deus ser o pastor dele, Deus é o Senhor dele. Davi começa elucidando, enaltecendo o senhorio de Deus. Deus é o Senhor de tudo. E ele reconhece Deus como o Senhor da sua vida. E depois ele descreve Deus, além de ser o Senhor da sua vida, como seu pastor. Ele diz: O Senhor é o meu pastor. E Davi conhecia muito bem o ofício, a função de pastor. E ele
descreve Deus como pastor da sua vida. Ele não diz simplesmente, o Senhor é pastor, ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ele está mostrando o relacionamento pessoal que ele tinha com Deus e descrevendo Deus como pastor da sua vida, aquele que cuida dele, aquele que entra com providência, aquele que supre as suas necessidades, o protege quando ele precisa. Mas muito mais do que tudo isso, Davi está descrevendo o relacionamento que ele tem com esse Deus. E foi esse relacionamento que ele tinha com esse Deus, a que ele chama de Senhor e Pastor, que lhe deu força e coragem para vencer o leão, para vencer o urso e para vencer o gigante Golias. Ele sabia que esse Deus, esse Senhor dele, esse pastor dele, não iria abandoná-lo no momento que ele mais precisasse. E aí ele vai com força e coragem nesse Deus que supre as suas necessidades. Porque muito mais do que suprir as nossas necessidades, Davi está querendo exaltar e enaltecer a satisfação de ter Deus como nosso pastor. E essa satisfação é tão grande, tão imensa, que não vamos sentir falta das coisas se porventura faltar. Ele diz, olha, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Tendo Deus como seu Senhor, como seu pastor, isso já era uma provisão maior do que Davi precisava. Ele já ia se sentir, já estava se sentindo plenamente satisfeito. E o resto, com certeza, Deus faria e Deus faz. E é isso que Davi queria demonstrar através desse salmo. E é isso que eu quero trazer para você no dia de hoje. Te desafiar a ter um relacionamento pessoal com esse pastor do salmo. Te desafiar a conhecer muito mais o pastor do salmo do que o Salmo 23. Te desafiar, te estimular, te motivar a estreitar os laços de comunhão e de relacionamento com Deus. E ter Ele como Senhor da sua vida, e ter Ele como pastor da sua vida, e ter Ele como a sua satisfação plena. É o desafio para o dia de hoje. Estreite esse relacionamento com Deus, assim como Davi tinha. Confie na sua poderosa mão. Confie na satisfação plena dele. Mas muito mais do que isso. Conheça-o mais e mais. Estreite os relacionamentos com ele. Desenvolva um relacionamento de intimidade com esse pastor do salmo. É minha palavra para você hoje. É a palavra de Deus para você hoje, porque está na Bíblia. Não vou dizer que Deus me deu uma revelação, não, a revelação está lá. Está no Salmo 23. O Salmo do pastor. E eu te desafio mais uma vez a buscar um conhecimento com o pastor desse salmo, assim como Davi tinha. Pai querido, eu oro agora pela vida dos teus servos, das pessoas que têm assistido esses devocionais, principalmente o devocional de hoje. Eu peço que o Senhor as estimule a estreitar o relacionamento contigo, a desenvolver essa intimidade contigo, e a ter a Ti como Senhor de suas vidas e como pastor de suas vidas, o pastor pessoal, assim como Davi dizia que Tu eras o pastor dele. Que hoje o Senhor trate na vida dos Teus servos para que eles busquem esse relacionamento pessoal contigo, para que desenvolva essa intimidade contigo, Pai. Faz isso, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, busque esse relacionamento com o pastor do salmo. Veja que Davi diz, o Senhor é meu pastor, o pastor pessoal. E o meu desejo é que Deus seja o Senhor da sua vida, seja o seu pastor pessoal. E que você, cada vez mais, busque-o, conheça profundamente, tenha esse relacionamento lindo, maravilhoso com esse Deus fantástico, com esse pastor do salmo. Invista em conhecer o pastor do salmo. Você
será ricamente abençoado. Amém. Mais uma vez eu conto com você para que esse devocional alcance o maior número de pessoas possíveis. Para isso é fundamental que você clique lá no link, vá lá no canal do YouTube. É importante que você dê sua curtida, precisamos aí da sua curtida, do seu like. Veja se você não é inscrito, inscreva-se. E agora já inscrito, compartilhe com seus amigos, estimule cada um deles também a se inscreverem, a curtirem, a dar o like e a compartilhar com outras pessoas. Nosso desejo é que essa palavra de Deus alcance o maior número de pessoas e que cada manhã esse devocional entre nos lares, trazendo conforto, estímulo, refrigério, trazendo novo ânimo para vivermos esse período tão conturbado que estamos vivendo nessa fase de pandemia. Que o pastor dos Salmos seja o pastor de cada uma dessas pessoas que serão contempladas ouvindo, assistindo esse devocional. E para isso nós contamos com você. Então, mais uma vez lá, compartilhe, seja um agente multiplicador dessa palavra abençoadora, para que os lares sejam alcançados. Que Deus te abençoe grandemente, que o dia de hoje seja um dia memorável, cheio das ricas bênçãos de Deus. E que o pastor do Salmo esteja presente na sua vida e no seu lar, te dando um dia aí maravilhoso, te dando um final de semana também abençoado. Firme nas promessas do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Amém.